Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. Trem, sem sombra de dúvida, talvez seja uma marca indelével da nossa história. História construída com sangue, suor e muito esforço dos políticos, dos agentes econômicos, dos trabalhadores e daqueles que estavam diretamente vinculados a esse projeto fantástico de integração das pessoas por meio do locomotivo. O governo republicano, no final do século XIX, preocupados em ocupar a região das fronteiras aqui, do lado da Bolívia e do lado do Paraguai, solicitaram estudos sobre a possibilidade de implantação de uma rede ferroviária. Vários estudos foram realizados. Foi escolhido o do Chinor. Por quê? Ele apresentava um custo para a implantação, construção da ferrovia relativamente mais barato. No projeto, ele optou em serpentear a ferrovia nos vales, e sendo que Aquidauana, que é onde ele faria uma ponte, que na época ele chamava obra de arte, e depois aquela outra que só num passado muito recente, que ligando Corumbá a Porto Esperança. A construção da ferrovia é uma verdadeira epopeia, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica, gigantesca. Para dar conta de toda essa infraestrutura, era preciso trazer trabalhadores com habilidades na construção civil, trabalhadores que tivessem contato com a chamada, vamos dizer, indústria moderna, e que estava chegando aqui no Mato Grosso do Sul, porque até então o que era a economia daqui? Era uma economia ligada ao gado, um estado em que tratava ainda com couro e com a erva mate e alguma coisa, e não havia ainda essa ideia de industrialização, né, da confecção de mercadorias modernas, de serviços modernos. Tudo estava começando aqui, né, aqui em Campo Grande e em toda a região. E é exatamente a ferrovia que vai trazer esse boom, essa explosão, essa nova formatação, tanto econômica como política. Nesse momento, nós temos assim a iminência de uma Primeira Grande Guerra Mundial, e isso, muitos imigrantes estrangeiros fugindo das instabilidades se aportaram na cidade de Santos, onde a ferrovia começaria, sendo que um número bastante significativo foram dos japoneses. E foi nessa construção da ferrovia que surgiu o soba também. A gente escuta essas histórias, foi quando os japoneses, no seu dia de trabalho, eles traziam para a hora do almoço o seu bentô. Bentô, traduzindo, seria a marmita, a marmitinha, que era soba. Bom, a ferrovia, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa estruturante das mais importantes para a história do Mato Grosso e para a história do Mato Grosso do Sul. Essa ferrovia, ela não só foi fundamental para integrar o sul do Mato Grosso com o Brasil e com a América. Ela foi fundamental para poder oferecer as condições para desenvolver todas as forças produtivas que o Estado necessitava. Para você ter uma ideia,
a partir de 1908, quando se inicia a construção dessa ferrovia, a hegemonia política e econômica do sul do Mato Grosso, ela se materializava em Corumbá. Corumbá era a grande cidade, era a cidade estratégica, era a cidade por onde entravam e saíam as pessoas e o comércio do sul do Mato Grosso. Corumbá era uma cidade cosmopolita, uma cidade rica, internacionalista, portanto profundamente interligada com o comércio internacional. E isso aconteceu historicamente porque não havia conexão, estradas que ligassem o sul de Mato Grosso com São Paulo e outras capitais do Brasil. A estrada de ferro que vinha de Porto Esperança e a outra que vinha de Bauru se encontraram aqui no dia 12 de outubro de 1914, abriu-se uma perspectiva imensa, extraordinária, para que o comércio do sul do Mato Grosso, para que a população do sul do Mato Grosso, para que as condições materiais do sul do Mato Grosso, para que as condições culturais do sul do Mato Grosso ganhasse uma nova dimensão, uma nova perspectiva e pudesse efetivamente criar as condições para se criar esse estado pujante, bonito, rico que a gente conhece. Quando a ferrovia entrou na cidade, ela foi alterada o seu traçado em função de uma solicitação, né, feita pelo dono, né, do edifício mais importante que tinha na cidade, né, da família Baís, e ele vai então pedir ao engenheiro francês que estava em Interlagos para alterar o traçado. Essa alteração do traçado, né, ela significou uma alteração da dinâmica urbana de Campo Grande, ou seja, a Rua 14 de Julho não era a rua principal da cidade do traçado, passou a ser porque a estação ficou posicionada na sua parte norte e todo o movimento da cidade passou a acontecer da estação com o centro pela Rua 14 de Julho. Campo Grande, nesse momento, passa a ser aquela antiga vila de tropeiros, poeirenta, só com a Rua 26 de Agosto, passa a receber um plano de arruamento em 1909, cuja base do desenvolvimento urbano de Campo Grande está nessa planta de 1909, nesse plano de arruamento de 1909. Sem as ferrovias você não ia ter Três Lagoas, você não ia ter Água Clara, não sei se Miranda, que já existia, ou se Aquidauana, que já existia, que está ali próximo, teria essa importância que teve e que continua tendo ao longo da nossa história. Pelo menos uma vez por ano a gente vinha aqui e embarcava rumo a Bauru, via Noroeste, era um dia e meio, às vezes 2 de viagem. Aí a gente mudava de trem, de ferrovia, de bitola para ferrovia paulista, íamos para São Paulo, a viagem daqui a Bauru era aventuresca. Meu sonho é ser ferroviário. Daí eu conquistei o espaço aqui. Comecei em 1981 e até 2007. Uso esse uniforme até hoje por a lembrança que conquistei no espaço da Noroeste do Brasil toda a minha vida. O cheiro do trem era um negócio único também. A madeira que era da construção dos mobiliários, né? O próprio ferro, né? Tinha um cheiro. Você chegava dentro do vagão, tinha um cheiro assim que era característico do trem, né? Às vezes eu sinto esse cheiro em algum ambiente, eu falo, putz, esse cheiro é cheiro de trem do Pantanal. Eu lembro do
Aquele barulho era muito interessante, eu gostava muito daquele barulho. E quando parece que soltava, parece que ia soltando alguma coisa, parece que a roda, não sei, porque é ferro, né? E uns barulhos estranhos, mas assim, eu achava bonito. E eu lembro, quando chegava nas estações, antes de chegar, o pessoal todo mundo vinha. Todo mundo já chegava com bacia de coisas, né, para vender. Porque, na verdade, gerava, né, essa renda, né, para essas pessoas, né. Eu lembro que chegou o trem ali, de longe já havia aquele mundaréu de gente. Das vezes que eu fui para Piraputanga, que a gente ia com meus pais, dos meus avós para lá, a gente ficava quase a semana inteira abastado em casa. Por quê? Eu tinha um violãozinho que eu tocava, eu vinha da primeira classe. E eu vinha de lá para cá tocando violão. Quando eu tocava o violão, eu falava tipo assim, o vagão está aqui, a porta pro vagão. Então, quando eu começava a tocar ali, quando eu passava com o violãozinho, aí eu parava lá, as pessoas falavam, pode vir buscar. Aí, rapaz, era maçã, era laranja, era dinheiro, era, sabe, você não tem ideia. Teve vez, assim, dessas viagens que a gente fazia, que, assim, duas pessoas não conseguiam trazer tanta coisa que eu ganhava, né? Nesse tempo em Miranda, a gente se arrumava toda para ver o trem passar. As meninas faziam penteado diferente, eu lembro que eu colocava uns papilotezinhos aqui assim, para depois soltar, fica tudo crespinho aqui, né? Para ficar bonita, para ver o trem passar. Porque a gente ficava, todo mundo chegava naquela hora, era tipo 1h30 da tarde, 2 horas, a hora que ele passava, né? A gente ia todo mundo ali, para ver, os mocinhos ficavam tudo na janela, dando chá, e a gente dando chá paquerava, né? Era um luxo. Hoje nós vamos almoçar no restaurante do trem, aí a gente ia lá para aquelas mesinhas, nossa, de vez em quando acontecia, mas era muito gostoso, né? Porque você ficar sentada naquela mesinha, tomando guaraná, e aí eles punham a comida e você comia o tempo todo olhando na janela assim e ia passando, né? Ia passando a paisagem. Paisagem linda, por exemplo, igual aquela que tem você chegando em Camisão. Em Camisão começa o rio, né? O rio aqui da Uana, que passa beiradeando o trilho ali. E ali tem aquela corredeira nas pedras. Após a ponta do Rio Esperança, esse sucuri, ele aparecia lá num lugar chamado 81, aí ele presenciava lá, ele se exibia naquele horário do trem passageiro. Aparecia lá, era tão gostoso, tão maravilhoso. Na chegada aqui em Campo Grande, a coisa mais linda que tinha, quando ia chegar no trem. Eu lembro muito da chegada aqui em Campo Grande, porque a gente chegava à noite, e aí aquela escuridão que tinha passado para trás, que já tinha ficado à noite, a gente ia chegando aqui vendo luz, né? Nas nossas cidadezinhas, às vezes, não tinha ainda. Outra lembrança que nós guardamos, né, na caixinha da nossa memória foi a notícia de que Che Guevara iria pernoitar em Campo Grande para seguir viagem no dia seguinte para Bolívia. E foi um pequeno alvoroço de nós querermos nos deparar frente a frente com Che Guevara. Naquela época, assim, uma das grandes manias que a gente tinha, né, dos gibis era a mania de trocar gibi, que era ao lado dos cinemas, né, principalmente o Santa Helena. E poucas pessoas sabiam que no trem vendia gibis. Quando parava o trem na baldeação, a gente entrava correndo e conversava com o vendedor, Pedro, né? E porque ele trazia esses gibis que vinham de Bauru. Só que ele devia mandar esporadicamente, aleatoriamente, tanto que não chegava sequencialmente uma serviço. Mas com certeza esses gibis chegavam antes daquele volume maciço que vinha para as bancas de Campo Grande. Você tem na década de 50 ainda o trem cumprindo coisas fantásticas. A partir de uma concepção da ferrovia, do governo Goulart ainda, alfabetizar as pessoas ao longo da ferrovia. Uma coisa muito bonita, cumpriu essa função. Fazer campos de futebol, quer dizer, onde a ferrovia passava tinha que ver alegria, cultura, pessoas alfabetizadas. A importância da arquitetura histórica ferroviária para uma cidade e para a memória de um povo é fundamental.
porque ela registra um momento delicado da arquitetura brasileira, que é o ecletismo ferroviário, que usou o ferro, que usou a madeira, que usou a telha de barro, e que são sinais de desenvolvimento de um tempo. A força da ferrovia não só foi para o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, ela impactou o centro-oeste inteiro, né? A ferrovia foi, sem sombra de dúvida, esse instrumento de trazer gente, de trazer cultura, de trazer concepção econômica, de trazer ideias, de trazer riqueza, mas também de levar essa riqueza para fora, de integrar as pessoas, os homens e os negócios. Não preciso deixar de ser e não deixar vestígios do que foram. Isso é cultura, isso é o que torna uma sociedade realmente autossuficiente. Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital.